Você também tem a sensação de que com a chegada dos filhos o seu relacionamento virou só logística? Quem dá banho, quem troca fralda, quem levanta às 3 da manhã. E ninguém me perguntou, mas se você amamenta, é a outra pessoa que tem que levantar de madrugada. Oi família, espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Nick, eu sou mãe da Poena e nós falamos sobre maternidade e sobre como se relacionar melhor com as nossas crianças. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem difícil e que com certeza todos os casais já passaram em algum momento da parentalidade, que é como manter a relação após a chegada dos filhos. É diferente, parece que as coisas mudam, né? Porque antes eram só vocês dois e vocês eram prioridade naquele relacionamento, vocês eram o centro daquele relacionamento, tudo girava em torno de vocês. E aí chega uma criança e bagunça completamente a rotina e parece que tudo vira em torno daquele novo ser. E agora o homem e a mulher que existiam naquela relação se tornam pais, mães, e parece que as coisas às vezes ficam difíceis, parece que a gente não sabe onde vai se enfiar. A gente precisa pensar que o nosso relacionamento vai mudar. E se a gente não estiver preparado para isso, a gente já vai estar bem enfadado a começar essa vida em família de uma forma negativa. Porque não tem como se comparar com quem você era antes de ser mãe. E não tem como comparar o seu companheiro ou a sua companheira com quem eles eram antes de se tornarem pais. Isso é impossível. E uma coisa que eu percebo é que as pessoas, inclusive eu mesma, cometi muito esse erro, ficam esperando do outro aquilo que o outro era antes. E é muito importante pensar que a pessoa que você era antes da maternidade, antes da paternidade, não existe mais. Vocês precisam se redescobrir dentro desse relacionamento. Vocês precisam descobrir que vocês também gostam dessa nova versão um do outro. Vocês precisam admirar a beleza na rotina, no dia a dia. Porque, infelizmente, nos primeiros anos de vida da criança, é muito difícil você manter todos os dias a chama acesa. Porque no final do dia, às vezes, o que a gente quer é cada um virar para um lado e dormir e descansar. Porque no dia seguinte vai ter aquele turbilhão de coisas, aquele turbilhão de tarefas. E é muito importante não permitir que vocês dois se tornem apenas gestores do lar. Porque vocês são muito mais do que isso. Existe um relacionamento que precisa ser criado, que é o relacionamento de vocês dois com aquela criança, mas também existe um relacionamento que precisa ser mantido, que é o relacionamento de vocês dois. Se vocês construíram uma família, é porque vocês se amam. E vocês precisam encontrar beleza no caos. Uma coisa que eu percebo muitos pais fazendo, e que eu também já fiz muito, é se comparar a casais que não têm filhos. Com certeza o sábado à noite deles vai ser muito mais interessante do que o seu, né? E aí, óbvio, entra o que é interessante pra você, o que é interessante pro outro. Mas, em geral, a vida é muito mais badalada, a vida é muito mais movimentada. As pessoas que não têm filhos costumam sair muito mais, costumam se dedicar muito mais a elas mesmas. E às vezes a gente fica olhando para a vida do outro, desejando aquela vida, sem pensar que na sua vida existe uma coisa muito grande, né, que são os filhos, que não existe na vida do outro. E aquilo ocupa um espaço tão grande na nossa vida que não cabe espaço para comparação. Se a gente ficar se comparando com aquele casal lindo da internet, né, com aquela barriga de tanquinho que viaja não sei quantas vezes por ano, você vai pirar, sua cabeça não vai ficar legal. Então, consuma conteúdo de pessoas que têm uma vida parecida com a sua, que também têm filhos, e que pregam uma parentalidade real, compatível com a sua realidade. E é muito importante, aqui em casa é inegociável, ter rituais a dois. E não importa qual vai ser esse ritual. Não importa se as crianças acordam às 7, vocês escolheram todos os dias acordar às 6h30 para tomar um café da manhã juntos. Se depois que vocês colocam as crianças para dormir, vocês vão assistir um episódio de série todos os dias. Não importa o que seja, mas é muito importante descobrir coisas que mantenham a chama do relacionamento acesa. Porque gerenciar rotina, gerenciar demanda, pagar o fogo, todo mundo consegue fazer. Mas é muito difícil
se enxergar a pessoa que existe ali dentro daquela relação. E eu acho que esse é um dos grandes segredos para conseguir manter um bom relacionamento depois da chegada dos filhos. E aqui eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nem deveria estar falando, mas se você tá muito sobrecarregado e a outra pessoa tá ali tranquilona, tá tudo bem pra ela não tá passando por caos nenhum, desculpa, tem alguma coisa errada e o relacionamento de vocês não vai pra frente. Porque é impossível ter um relacionamento verdadeiramente feliz quando uma das pessoas está extremamente sobrecarregada, extremamente exausta e a outra pessoa não tá lidando com as consequências que é ter um filho, né? Não adianta você tá se desdobrando entre cuidar da casa, trabalhar, cuidar da criança, e o seu companheiro só se preocupa em trabalhar. Então, se as coisas não estão ajustadas aí nesse nível, vocês precisam sentar e ter uma conversa adulta e colocar os pingos nos is. Olha aqui, pra mim tá muito difícil, eu tô fazendo esse tanto de coisa e você tá fazendo esse tantinho de coisa aqui. Vamos sentar, vamos dividir. Eu acho que o nosso relacionamento não tá fluindo por isso. E aí o problema não é dos filhos, o problema é de vocês dois que uma das pessoas não tá sendo um adulto funcional. Mas se tudo isso flui, a gente pode partir da premissa que são duas pessoas cansadas, porque a paternidade e a maternidade cansam muito, muito. Então é possível encaixar um pouquinho de... dar um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, é possível ajustar a sua rotina pra caber um espacinho pra vocês dois, pra se manter um fininho de coração disparando, aquelas borboletas no estômago. Isso é possível. Pratica aí, escreve um bilhetinho, bota na geladeira. Não precisa ser nada absurdo. Não se compare com quem você era antes de ser mãe. Não compare o que você faz hoje com o que você fazia antes. Então, se antes você escrevia uma carta de 10 páginas e hoje você só pode escrever um bilhetinho na geladeira, que bom que você pode escrever esse bilhetinho. Então, aproveita. E uma coisa que as pessoas costumam negligenciar e não se dar brecha é pedir ajuda pro descanso, é pedir ajuda pro que vai te fazer bem além das demandas. E eu vejo muitos pais que pedem ajuda para trabalhar, que pedem ajuda para ir no médico, porque precisa ir no supermercado, porque tem algum compromisso inadiável e não podem levar criança. Mas você já pensou em pedir ajuda para sair para jantar? Para tirar uma tarde e assistir um episódio de uma série enquanto alguém da sua confiança, alguém da sua rede de apoio cuida da criança? As pessoas não vão te julgar por isso. E se essa rede de apoio é essa rede de apoio que te julga, também precisamos rever as pessoas que nós estamos aceitando no nosso ciclo. E me contem aí nos comentários o que vocês fazem para gerenciar melhor a relação de vocês depois da chegada dos filhos. Se alguma coisa nesse vídeo te ajudou, dá um like e compartilha com uma família que talvez esteja precisando desse conteúdo. Beijo!